Olá pessoal, vou gravar então aqui algumas videoaulas, vou gravar mais resolução de exercícios, dos exercícios que a gente não está conseguindo, não está dando tempo de fazer em sala de aula, explicando aí em detalhes, até com mais calma aqui, para mostrar os detalhes desses exercícios para vocês. Então, essa atividade aqui, atividade número 5 da página 132 da parte do revisando. Revisando do livro de vocês, né? Desse livro de casa. Foi sugerido na aula 5 e 6 naquele caderno de sala, tem lá sugestões. Então, eu vou começar por essa atividade revisando. Depois a gente faz os exercícios propostos numa outra oportunidade. Vamos começar por aqui. Então, veja bem, o exercício diz assim, ó, dados dois números inteiros positivos, P e Q. Diremos que P é um divisor de Q se existe um inteiro positivo K, tal que Q é igual a K vezes P. Então, para a gente compreender isso aqui é uma definição dos divisores, né? Do que são os divisores de maneira mais formal, numa formalidade matemática. Então, vamos pensar em valores numéricos para P, K e Q para a gente poder entender o que essa frase está nos informando, né? Então, a gente vai ter um número Q, por exemplo, um número P, por exemplo, P eu vou chamar de, vou escolher o 5. E o número Q vai ser o 10, por exemplo. Escolhi dois números inteiros, conforme ele sugeriu, né? Diremos que P é um divisor de Q se existe um outro K e esse K tem que fazer isso aqui, que essa expressão manda. Existe algum valor que, que funcione aqui, que dê certo no K? Existe até mais de um. Então, por exemplo, se o meu Q vale 10, conforme é a sugestão, né? O K pode ser, por exemplo, 1 e o P pode ser o próprio 10. Então, esse 10 que eu coloquei por último aqui, que eu modifiquei, né? Eu tinha escolhido P como 5, mas aqui, só para mostrar vários exemplos, eu mudei, eu escolhi outro P que fosse o próprio 10. Pode também. Então, nesse caso, a gente sabe que o 10 é divisor de 10, né? Agora vamos fazer com 5, conforme eu já tinha começado o exemplo. Então, se o meu Q vale 10 e eu tenho, por exemplo, o número 2 vezes o 5, aí eu tenho de novo 2 vezes 5, 10. Então, significa que o 5 aqui é divisor de 10, né? Outra forma é dizer 10 igual, se eu disser que o meu K vale 10 agora e o meu P vale 1, a gente também tem que o 1 é divisor de 10. Então, nesse formato, a gente consegue visualizar os divisores aqui, no lugar do P, que é o P que a gente está verificando se é divisor ou não de 10. Então, esse que eu pintei de outra cor aqui são os valores de P, né? Seguindo a fórmula, ó, Q igual a K vezes P. Então, esses são os valores de P, e eles serão divisores desse número que eu vou pintar de outra cor aqui, ó, desse 10, eles serão divisores desse 10, no caso desse Q, se existirem esses Ks, né? Então, esse é um K, esse é um outro K, esse é um outro K que a gente escolheu. Se houver essa existência, e essa multiplicação der certo, der realmente o 10, significa que esses valores em azul aqui são divisores de 10, certo? Muito bem. Então, um número inteiro positivo maior que 1 é chamado de número primo se seus únicos divisores positivos são o número 1 e o próprio Q. Então, tem que ser 1 e o próprio Q. Então, vou pegar um exemplo de primo para visualizar nessa estrutura. Então, de novo, ó, tem que seguir isso aqui. Q igual a K vezes P.
Pegando um primo agora para a gente testar, né? Um número inteiro positivo Q maior que 1. Então, Q, vamos pegar, por exemplo, sei lá, o 5, que é um primo, né? Os únicos divisores que ele vai admitir, os únicos P's que ele vai admitir, é o 1 e ele mesmo, o 5. Então, quem vai ser o K nesse caso? Nesse caso, o K vai ser 5, porque 5 vezes 1 dá 5. E quem vai ser o K agora? Aqui vai ser 1, porque 1 vezes 5 dá 5. Então, ele só tem, o número 5 só tem esses dois divisores, só tem 1 e só tem 5. Não existe outro K que você arrume para que faça a multiplicação e continue alcançando o número 5, tendo 5 como resposta. Então, é isso que, que essa formalidade está nos informando. É essa maneira de pensar sobre a situação que está sendo informada. Bom, agora vem o problema, né? Agora é a questão que a gente vai ter que calcular. Note que o número 101.101 possui n divisores positivos, e m deles números primos, e m primos. N divisores e m primos. Assim, a gente quer fazer essa subtração, essa diferença aqui de n por m. Tá? Esse é o objetivo dessa questão. Bom, primeiramente a gente precisa achar todos os divisores de 101.101. Existe uma técnica para isso que a gente viu em sala de aula, que é fazer a fatoração do número 101.101. A gente passa aquele traço. Aqui não dá para dividir por 2, porque não é par. Não dá para dividir por 3, porque se nós somarmos 1, 2, 3, 4, 4 não é, divisor, não é divisível por 3. Então, o 3 aqui não serve. O 5 também, porque não termina em 5. Então, resta a gente tentar o número 7, né? Tentar fazer a divisão de 101.101 por 7. E fazendo essa divisão, a gente alcança o número 14.443. Tá? Tem que montar a continha e fazer essa divisão. Vocês façam isso para verificar isso realmente. Para um momento que cai uma conta dessa forma, você não ficar travado e de repente não conseguir fazer a divisão, né, por um motivo ou por outro. Então é bom que faça para treinar mesmo, né? Bom, feito isso, você tem que verificar quem são os divisores desse aqui. Por quem você vai dividir? Por 2 não, por 3, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16. Não vai dar certo o 3, o 5 não dá certo. O 7, você vai ter que testar o 7 para ver se dá ou não. Eu já vou dizer a vocês que não vai dar e vai dar certo o número 11, nesse caso. Então fica 1313 aqui, 1313. Aí você vai ter que conseguir dividir somente por 13, mas tem que todo aquele processo. Por 2 não dá, por 3 faz a soma, por 5 não dá porque não termina em 5, tem que testar o 7 ou fazer o critério de divisibilidade do 7. É assim. Bom, dividiu por 13, deu 101. Deu 101. Aí o 101 é primo, vai dar para dividir somente por 101. E isso tá? Então, essa é a fatoração do número 101.101. Agora, o que a gente faz? Para achar o número de divisores, o valor n, a gente fez algumas vezes em sala, mas é o seguinte, você vai nos expoentes desses números primos que estão aqui, né? Foi a decomposição em números primos, os expoentes são 1. Então, você vai colocar 1 mais 1, né? Depois, 1 mais 1 novamente, que é o segundo aqui, não o segundo expoente. Terceiro expoente, 1 mais 1, que é esse terceiro. E o quarto expoente, 1 mais 1. Então, isso aqui é uma técnica para você encontrar a quantidade de divisores que tem o número 101.101. Fazendo esse procedimento, você acha. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, existem 16 números
são 16 divisores do 101.101. Agora, quantos primos tem? Quantos deles são primos? São 4 primos, e são esses divisores que a gente encontrou aqui. O 7 é um dos divisores de 101.101. O 11 também é um divisor. O 13 também é um divisor desse 101.101. E o 101.000 e o 101 é divisor dele. Então, você vai fazer, se a gente quer o n menos m, você vai fazer 16 menos 4, são 12. Então, o resultado aqui é a letra C. Tá legal? Agora 6. Considere os números 4.200, 1.500 e faça o que se pede cada item. Letra A. Decompõe esses números em fatores primos. Então, a única coisa que é para fazer na letra A é 4.200 decompor em fatores primos. Divide por 2, dá 2.100. Divide por 2, dá 1.050. Divide por 2, dá 525. Aí você soma 5 mais 5, 10. 10 mais 2, 12. 12 é divisível por 3. Então, você vai fazer a divisão por 3, vai encontrar o resultado e prosseguir. Fazer toda a divisão aqui adequadamente, fazer essa fatoração em fatores primos aí, né? O finalzinho disso aqui vai ficar 2 à terceira vezes 3 elevado à primeira vezes 5 ao quadrado vezes 7. Tá? Esse vai ser o resultado do 4.200. É fazer com 1.500 também. A letra B. Determine quantos são os divisores inteiros de cada um. A questão do n. Fazer o n, nesse caso, do 4.200 para a letra B, né? Só colocando aqui que é a letra B. Separar aqui para não misturar muito. O n do 4.200, você vai tomar 3 mais 1, né? Depois vezes 1 mais 1, depois vezes 2 mais 1, depois vezes 1 mais 1. Vai fazer esse cálculo que aí você vai encontrar a quantidade de divisores. Lembrando que aqui não especificou se são inteiros positivos, então é para você considerar os negativos também. Se é para considerar os negativos, esse número que você vai obter nessa conta, você vai ter que multiplicar por 2 depois. Por quê? Porque aqui você vai só achar os inteiros positivos. Quando você faz essa conta aqui, ó, você só acha os positivos. Você não pode esquecer que você quer os negativos também, então por isso tem que multiplicar por 2, tá? Então, muito bem. Calcule o MMC. O MMC, quando você fizer a fatoração de cada número e deixar aqui a expressão fatorada, né? Vamos fazer pela expressão fatorada. Então, essa é a primeira parte do 4.200. Essa é a fatoração do 4.200. Deixa eu pegar a fatoração do 1.500. Fatoração do 1.500 vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 à terceira vezes 7 elevado a zero. Nesse caso, o 7 nem vai aparecer, porque 7 elevado a zero é 1, né? Na hora que for fazer, ele nem vai aparecer, mas na hora do MDC, talvez a gente vai querer olhar para ele. Então, aqui no MMC, o que a gente tem que fazer? No MMC, a gente tem que pegar os mínimo múltiplo comum, a gente tem que pegar os expoentes maiores, tá? Lembrar disso. Comparar aqui os expoentes, por exemplo, o 2. Com o 2, você vai pegar o 2 à terceira para fazer o MMC. O 3 e o 3 repetem, você repete o número 3. O 5 ao quadrado, 5 à terceira, você vai pegar o 5 à terceira. E por último, o número 7, que não tem com quem ele se alinhar aqui. Na verdade, tem o 7 elevado a zero,
o maior é o 7. Então, o MMC, você vai fazer todo esse cálculo aqui. 2 a terceira vai dar 8, 8 vezes 3, 5 a terceira vai dar 125, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, multiplicar por 7, é, e aí você vai descobrir, né? Vocês vão fazer o cálculo e vai achar. Isso é o MMC. Agora, o MDC, relembrando, o MDC, não, você vai pegar também aos pares, né, das potências. Então, você vai pegar potência de 2 com potência de 2. Mas, ao invés de pegar o expoente maior, você vai pegar o expoente menor. Essa é a diferença. Esse aqui era o MMC, só relembrando, ó. Esse aqui era o MMC. Agora, a gente vai fazer o MDC, estruturar aqui como é que é o MDC. O MDC, então, é o menor, então 2 elevado à segunda potência. O MDC é o menor, entre 3 e 3, fica o 3 mesmo, que repete. 5 ao quadrado e 5 à terceira, 5 ao quadrado. Aqui, MDC. E entre 7 e 7 elevado a zero, é o 7 elevado a zero. Então, nós não vamos colocar o 7. Aí fica esse cálculo aqui para a gente resolver e achar o valor do MDC. E concluir, então, essa questão número 6. Tá? Muito bem. Agora a 7. O manual de um veículo automotivo recomenda que o proprietário faça, numa concessionária autorizada, as revisões mecânica, elétrica e hidráulica, respectivamente, a cada 10.000, 8.000, 12.000 quilômetros rodados. Se o proprietário seguir essas recomendações, após quantos quilômetros rodados deverá levar pela primeira vez a concessionária fazer no mesmo dia a revisão de elétrica e de mecânica? Então, a revisão mecânica, deixa eu só pintar aqui da mesma cor, para a gente não se perder. A revisão mecânica a cada 10.000. A revisão elétrica a cada 8.000. E a revisão hidráulica a cada 12.000 quilômetros rodados. Então, o que a gente quer fazer? A elétrica e a mecânica. Então, o que é o ideal? Como são situações onde a gente vai ter que ficar achando os múltiplos de 10.000, a gente vai achar o múltiplo de 10.000 para ele fazer a nova revisão mecânica, vai ser 20.000 quilômetros. Depois, 30.000 quilômetros. Então, nós estamos tratando de múltiplos. Quando a situação vai aumentando, a gente está falando de múltiplos. Como a gente está falando de múltiplos, seja dos 10.000 para achar o novo momento da revisão mecânica, seja de 8.000 para achar o novo momento da revisão elétrica, é evidente que a gente vai tratar do MMC. E aí a gente pode usar aquela técnica básica de colocar os dois valores juntos, por exemplo, e dividir por 2, fica 5.000, fica 4.000, e aí vai fazendo todas as divisões e depois multiplica todos os valores aqui que a gente encontra a solução da, dessa, dessa questão. Então, para essa questão, a gente já tinha feito em sala também, mas eu resolvi comentar dela. Aí depois tem que fazer entre a elétrica e a hidráulica, que é entre 8 e 12. Depois entre a mecânica e a hidráulica, que é entre 10 e 12.000. E a última questão é fazer entre as três. Então, faz o mesmo procedimento com com os três valores. A última questão, a número 8, é sobre o MDC. Então, vamos compreender aqui, ó, uma remessa de doces deverá ser distribuída igualmente pela prefeitura para festas do Dia das Crianças, na escola da cidade. Sabendo que a remessa a 11.200 balas, 11.000, eu vou só grifar que é mais fácil, 11.200 balas, 37.500 chicletes para distribuir, né? E
18.450 pirulitos, né? 18.450 pirulitos. E que cada escola receberá o mesmo número de balas, chicletes e pirulitos. Determine. Então, por exemplo, uma maneira da gente pensar nisso aqui é que todos esses números são divisíveis por 2, né? Porque, ó, 11.200 é par, termina em 0, é par. Então dá para dividir por 2. 37.500 é par, dá para dividir por duas escolas. 18.450 é par, dá para dividir por duas escolas. Então, se a gente fosse fazer isso, ó, 11.200 balas dividido para duas escolas, daria quanto? Daria 5.600 balas para cada escola. Seriam duas escolas, escola A e escola B, por exemplo. A mesma coisa aconteceria aqui, 37.500 chicletes dividido para duas escolas, a gente ia acabar ficando com 18.750 chicletes. 18.750 para a escola A, 18.750 para a escola B. E pirulito, 18.450 pirulito dividido para duas escolas, a gente sobraria 9.225 pirulitos para cada escola, né? Mas a gente não quer duas escolas, a gente quer o máximo de escola possível. A gente quer aumentar essas escolas aqui para 3, para 4 escolas, 5, 10. A gente quer saber qual é o máximo de escolas, mas de maneira que essa divisão fique exata, que, que, que seja possível, o máximo de escolas que seja possível, fazer as divisões das balas, dos chicletes e dos pirulitos. Daí vem a história do MAS, do MDC, né? Do MDC. Porque às vezes o pessoal fica confuso. Será que é MMC ou é MDC? Então, basta você visualizar aqui no MMC, você vai estar procurando os múltiplos, né? Na história lá das revisões, você queria fazer revisão em 10.000 quilômetros, você queria fazer revisão em 20.000 quilômetros, então você estava multiplicando para achar as próximas revisões. Aqui não. Aqui você está dividindo as balas, você quer achar um número maior de escolas, que você quer dividir, qual é o máximo que você pode dividir esses valores juntos. Então, por isso que é MDC. Então, qual é o maior número possível de escolas da prefeitura que há na cidade, nessa cidade? Você vai fazer o MDC entre esses três valores, conforme as técnicas que a gente já estudou, né? Fazendo o MDC, você vai encontrar que o número máximo de escolas são 50 escolas, tá? Quantas balas cada escola irá receber? Bom, se são 50 escolas, você vai tomar o número de balas e fazer igual a gente fez para duas escolas. Para duas escolas, dividimos por 2. Para 50 escolas, nós vamos dividir 11.200, que é o número de bala, por 50. E nós vamos achar o número de balas para cada escola. Quantos chicletes cada escola irá receber? A mesma coisa. Você vai pegar 37.500, dividir por 50. Porque quando a gente quis achar para duas, dividimos por 2. Agora que a gente quer achar para 50 escolas, basta dividir por 50. E finalmente o número de pirulitos é a mesma situação. Tá legal? Então, eu vou terminar por aqui essa gravação desses exercícios. Depois eu já faço os demais, tá?